Seja muito bem-vinda, Deusa! Meus parabéns pela sua dedicação, pelo seu comprometimento e principalmente, por mais que as coisas estejam acontecendo, você esteja encontrando a disciplina e esse momento para você poder voltar junto comigo aqui nessa jornada dos 40 dias. Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual, compartilhando junto com você esses 40 dias da nossa jornada de 40 dias com Jesus. Lembrando então que eu vou fazer aquele momento peça e receberá, não é mesmo? Então, primeira coisa, já confere se você está inscrita no canal. Aqui em cima vai aparecer para você o canal para que você possa se inscrever, ative as notificações, pois assim que eu compartilho um vídeo, você recebe a notificação para já fazer aí o próximo dia dessa jornada junto comigo. Combinado? Aqui nos comentários é o nosso espaço sagrado, onde você compartilha como está sendo essa jornada, quais as percepções que você já está tendo, como estão sendo os seus resultados a partir de tudo isso, para que você também, além de compartilhar comigo, inspire outras pessoas ao lerem o seu comentário aqui. Combinado? Hoje está um pouquinho diferente, você percebeu aí que eu estou viajando, então cada dia eu estou tendo que me adaptar de uma forma nova. Hoje eu precisei achar um espacinho aqui no meio do mato para conseguir gravar para você, mas eu não desisto e eu estou aqui com você. Então já teve dia na praia, já teve em escritório, já teve na casa dos outros, cada dia num lugar diferente, mas eu sempre volto aqui com você. E hoje nós chegamos no nosso 30º dia. Então já estamos há 30 dias seguindo juntas. E o cachorrinho vai latir ali. Há 30 dias juntas nessa jornada. Se você está chegando através desse vídeo, aqui em cima vai aparecer para você um card com o dia 1, para que você possa clicar e ir lá fazer essa jornada desde o primeiro dia. E também vai aparecer aqui em cima agora para você o card com a playlist completa. Eu sugiro que você clique no card da playlist completa e clique em salvar, pois assim quando você abrir o seu YouTube, já vai estar ali nas playlists salvas e fica muito mais fácil de você encontrar o conteúdo e não se perder em tanta informação maravilhosa que tem aqui no YouTube, não é mesmo? Então vamos ao nosso 30º dia. Hoje nós estamos então na parte de render-se à totalidade. Vai passar uma moto, peraí. Pronto. Faz parte, tá? Render-se à totalidade. Aquilo que é mantido em comum é compartilhado. E é uma representação característica do todo. Assim como simples frações podem somar-se para alcançar a totalidade, uma vez que um denominador comum seja encontrado, teu próprio fracionamento pode render-se à totalidade por meio do denominador comum do ser. Um denominador comum é simplesmente aquilo que se rende à totalidade. E essa rendição é um processo natural. Render-se é desistir, entregar-se, mas também produzir e dar frutos. Os dois níveis da experiência de que falamos poderiam ser vistos como o processo, semelhante à matemática, através do qual o denominador comum é encontrado. Por si só, o denominador comum não é o todo, mas em combinação é o todo. Para que o denominador comum seja encontrado, mais de um elemento, fração, parte ou variável, deve existir. O propósito de encontrar um denominador comum é traduzir aquilo que é mais de um em um só. Um pressuposto de totalidade é comum em todos os denominadores. Então aqui, quando a gente fala da experiência através do acesso, da experiência através da unicidade, e quando a gente fala da experiência através do ser na forma, são dois níveis de experiência.
Quando você está interagindo com o teu meio externo, quem interage? E quando você fecha os seus olhos e entra dentro do acesso, quem interage? Então tem uma parte que é esse denominador comum, presente nos dois níveis de experiência. E é essa parte que a gente busca encontrar. Esse quem sou eu que vive essa experiência, tanto no nível físico, do ser da forma, quanto no nível sem forma. Então existe algo sutil que está ali constantemente presente em cada um dos tipos de experiências, tá bom? Um denominador é uma entidade a qual se deu nome. Denominar é dar nome. Denominar é dar nome. No início, foi dado nome às expressões separadas do todo. Essa atribuição de nome era um ato de criação que simplesmente afirmava a existência daquilo ao qual se dava nome ou era denominado. Existência e totalidade são o mesmo. Por isso, tua existência, a existência do ser é ou pode ser um denominador comum da totalidade. Em nosso ato de dizer que isso é assim, damos nome ao ser ou o denominamos como aquilo que é comum à totalidade. Ainda que inúmeras variações estejam disponíveis, o fator comum também sempre está disponível. Dessa maneira, não importando quão fracionados sejam os seres separados, o fator comum e a totalidade sempre existem e sempre existirão. A totalidade não pode ser alcançada sem a união, e por isso a injunção comumente conhecida diz: onde dois ou mais estiverem reunidos. Se pensasses nisso em termos de Deus, ou o estado de totalidade ou existência, separando-se em mais de um para conhecer a si mesmo, verias que o conhecedor e o conhecido são um só. Verias que dois ou mais são necessários para que o conhecimento ocorra. Não conhecer a totalidade seria estar em um estado de vacuidade. Assim, a união de dois ou mais é necessária para que a totalidade se torne conhecida e, portanto, exista em um estado de consciência desperta. Então, vamos lá. Aqui, eu vou tentar fazer esse exemplo com a mão, tá? O todo, ele é essa mão completa. Porém, como é que a mão pode se experienciar sozinha? Ela não tem essa capacidade. Então, ela se divide em dedos. Somos nós aqui. A partir disso, eu tenho uma relação. Nesta relação, eu tenho a oportunidade de conhecer os dois, que são o mesmo. Tá fazendo sentido aqui? Então, eu me expresso através da forma única e individual, mas no fundo eu faço parte deste todo. Então, como eu posso me conhecer se não for através da relação que eu tenho com o outro? Então, a relação com o outro é onde eu tenho a capacidade de me expressar. Então, quando eu tenho uma interação com o meio, com as pessoas, com todas as outras coisas através da forma, é onde eu tenho a capacidade de me perceber, de perceber ao outro e a capacidade de me perceber. O que é muito rico aqui? Muitas vezes a gente fala assim, o outro me irrita, mas o outro está nos mostrando que nós temos a capacidade de ficar irritados. Por quê? Porque o que eu me torno em contato com o outro é minha responsabilidade. Então não é o outro que me irrita, mas sim eu
perante aquilo que eu observo, perante aquilo que eu me relaciono, eu tenho a capacidade de responder ou de reagir ao que está acontecendo externamente a mim. E aí, se eu fico brava, eu estou me expressando através da braveza. E eu tenho a capacidade de reconhecer que, diante daquele fato, eu me expresso de determinada maneira. Sem julgamento, lembrando que aqui a gente não está trabalhando, a gente está cada vez mais abrindo mão dos julgamentos que nós tínhamos. Não tem bom e mal, não tem nada disso. Nessa interação, eu sinto algo e a partir disso eu me expresso de determinada maneira. Tudo bem? Então, eu só consigo me expressar, me conhecer, estando em contato com o outro para que exista essa relação. E assim, todas essas partes fragmentadas fazem parte de um único todo, que precisa se individuar para que haja essa comunicação, digamos assim, para que eu possa então me dar através dessa relação e me perceber dentro dela. Espera aí que apagou tudo aqui. Hoje está sendo desafiador, tá? Já tentei gravar isso aqui umas 10 vezes. Agora, consideremos isso em termos de experiência. Assim como conhecedor e conhecido são um só, experiência e experimentador também são um só. Em outras palavras, é necessário experimentar para conhecer. Assim, o que é experimentado é aquilo que é conhecido. Assim também, não experimentar a união é não experimentar a totalidade. Dito de outra maneira, o ser não pode conhecer o ser sem unir-se ao ser. O ser deve ser o conhecedor e o conhecido, a experiência e o experimentador. A busca por unir-se a Deus é essa busca, a busca por ser o conhecedor e o conhecido, a experiência e o experimentador. A culminação dessa busca, portanto, é a união. Então, quando a gente entra no acesso, que a gente começa a acessar o ser sem forma, que é o que é a nossa busca espiritual aqui. Então, se você está todos os dias voltando aqui dentro dessa jornada, dentro do acesso a gente começa a se desidentificar do corpo. Então, o corpo é o dedinho que saiu ali para fora para poder ter contato com o outro, certo? Mas, antes disso, eles fazem parte do todo, que é a mão. Então, quando a gente começa a voltar para o todo, que é através do acesso, onde eu me desidentifico do dedo para eu poder me tornar a mão, eu começo então a perceber que eu não tenho forma, que eu não tenho corpo, que antes de ter o corpo, antes de ter a forma, eu sou esse ser sem forma, esse todo. E a partir deste contato com o todo, eu começo a ser a experiência de ser o todo, de conhecer-me sendo o todo, para que aí sim, quando eu volto para minha identificação com o um, eu me lembre que antes desse um existe esse todo. E a partir disso eu escolho uma nova forma de me relacionar. Por quê? Porque antes eu me via separado. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de reconhecer que fazemos parte de uma única coisa. Então, a partir deste novo pensamento, desta nova ideia, deste novo conceito, como eu escolho então, tendo a consciência agora de que o outro é uma parte de mim, como eu escolho me expressar? Como eu escolho interagir com essas partes de mim mesma que vêm para ter contato comigo, para me mostrar partes minhas que talvez estivessem negadas, negligenciadas, reprimidas. Então, olha a magia de, a partir de agora, tendo essa consciência do todo e dessa interação mágica da vida, de nos colocar em relacionamento com partes nossas, para que a gente possa ser essa experiência,
ser esse desconhecido conhecendo a si mesmo a partir do outro, que na realidade é uma parte de mim, que a minha própria consciência traz para que eu possa ver, para que eu possa amar, para que eu possa integrar em unicidade. E é muito rico porque a partir deste lugar nasce uma verdadeira compaixão, que antes eu tinha um julgamento sobre como o outro percebia as coisas, como o outro interagia. E é óbvio que, enquanto você tem a ilusão da separação, você se sente agredido, você se sente ameaçado, você se sente pequeno, você se sente que precisa provar o seu valor. Mas quando você se reconhece sendo parte desse todo, você entra numa nova camada da experiência, na camada da unicidade. E isso vem através do acesso. Não é uma escolha mental, é uma experiência da consciência acima da mente, entre os espaços, entre os pensamentos, para que você consiga verdadeiramente fundir-se, se entregar, render-se à experiência de ser o todo. E aí você consegue ter uma camada sutil de enxergar o porquê, quando eu não me sinto amada, quando eu me sinto presa na identificação da ilusão, da separação, eu me comporto agredindo, eu me comporto com raiva, eu me comporto com inveja, porque eu me sinto pequena, porque eu me sinto incapaz, porque eu me sinto insegura, porque eu me sinto com medo. Então essas experiências todas são do ser que não reconhece a unicidade. Porque quando você tem o acesso à unicidade, você começa a ter um novo tipo de experiência, onde você se reconhece sendo o todo, participando do todo, relacionando-se ali, interagindo então com esse todo. E aí o outro é uma parte de você e nasce um novo nível de experiência, que é a experiência através da comunhão, da unicidade com o Cristo em ti, certo? Então permita-se perceber quem tem a experiência física, mas quem tem a experiência quando eu fecho os olhos e estou ali. Existe alguém sem corpo e sem forma, presente em todas essas experiências, que é uma única coisa, que é o seu ser. Funda-se com ele e permita viver a plenitude do que é ser você, certo? Bora lá para a tua prática do teu acesso, dos teus 40 minutos ali em comunhão e me conta aqui como é que está sendo essa sua jornada, deusa. Nos vemos, eu espero que amanhã eu já consiga gravar o próximo vídeo. Eu ainda estou em viagem, muitas coisas acontecendo por aqui. Amanhã é o dia que a gente retorna para Floripa, então eu não sei que horário que a gente vai chegar, se vai dar tempo de fazer esse vídeo para você, mas no mais tardar na quarta-feira eu te entrego então o dia 31. Combinado? Enquanto isso, reveja alguns dos vídeos anteriores e até amanhã.